Graça e paz. Semana passada falamos sobre a primeira parte de uma oração. Esse é o tema, inclusive, é o título da... Pode projetar, é o título dessa pequena série que a gente começou semana passada. Vamos levar aí umas 3 ou 4 semanas pregando em cima disso. Uma oração inesquecível. Semana que vem a gente vai mudar o título, mas mantém a sequência. Alguém por acaso que está aqui, que esteve semana passada, orou, fez a oração do Pai Nosso todos os dias durante a semana? Levante a mão para eu ver. Ok. Algumas pessoas fizeram. Eu também fiz. E recebi alguns telefonemas dizendo que algumas pessoas estavam fazendo. E eu gostaria de convidar você para orarem. Semanalmente, aí, todo dia, ou melhor, diariamente, a oração do Pai Nosso durante algum tempo. Porque ela realmente é muito linda. E eu gostaria de convidar você, se colocasse de pé nesse momento, e queria que você orasse comigo. Você vai ler o texto, que vai ser projetado a partir de agora, é a oração. A oração do Pai Nosso, você vai aguardar um pouquinho, 5 segundos para começar a leitura, que nós vamos marcar o tempo dessa oração mais uma vez. 1, 2, 3. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Fizemos essa oração em 33 segundos. 2 segundos mais rápido que a semana passada. Então você já orou, pode sentar. Falamos semana passada sobre a primeira parte, a parte A do versículo. Pai nosso que estás no céu. A mensagem da semana passada, levamos 40 minutos pregando apenas sobre essa parte. Pai nosso que estás no céu. Por que Deus aqui é intitulado como Pai e por que o local que ele está é céu? E daí, que céu é esse? Nós identificamos os nomes que Deus recebe na Bíblia e também colocamos para a igreja onde é esse céu, que lugar é esse céu, tão falado por todos nós. E a parte B do versículo, infelizmente, está projetado, mas estão com problema no multimídia. É santificado seja o teu nome. Semana passada falamos Pai Nosso que estás no céu e hoje vamos ficar em santificado seja o teu nome. Um versículo em 2 domingos. Semana passada eu falei de um testemunho e passei para algumas pessoas, eu passei para o Ney. Você chegou a ouvir, Ney? Está aí? Chegou a ouvir, Ney? Deu para entender o inglês lá do indiano. Algumas pessoas pediram o testemunho que eu dei, que eu tinha no meu celular. Eu encaminhei para várias pessoas da igreja, o testemunho está em inglês. Se alguém quiser ouvir, você pode me pedir que eu encaminho para todos vocês que entendam inglês. E também eu ia pedir, né, e se puder me ajudar, na última série dessa mensagem, eu queria projetar o inglês e projetar a tradução. Se você puder me ajudar aí, você, Rosane, entendeu? Seria muito importante vocês ouvirem do indiano contando o testemunho. Foi realmente gratificante, foi um exemplo lindo, uma das experiências mais vivas que eu pude exemplificar de um homem tão renomado na Índia, sendo impactado pela presença de Deus, sabendo que exatamente nessa segunda parte, né, onde é esse céu, que ele descobriu que aquela criança, que eu contei aqui no testemunho, obrigado, Roberto, que a mãe falava, né, que Deus estava no coração e a cirurgia, enfim, não vou entrar de novo para falar de tudo isso, você vai poder acompanhar, talvez daqui a 3 ou 4 semanas, quando a gente projetar novamente esse testemunho. E agora a segunda parte, a parte B da mensagem, está no santificado seja o teu nome. E também a gente vai partir para a parte A do versículo 10. Vamos ficar em santificado seja o teu nome e a parte A do versículo 10. Então, eu queria que você entendesse o seguinte. Diga comigo, santificado seja o teu nome. Mais uma vez. Mais uma vez. Observe que você fez uma oração natural e levou 33 segundos dessa vez para fazer a oração do Pai Nosso. E você mencionou o santificado, o teu nome. A questão é, por que esse santificado está exatamente depois do Pai Nosso? Eu prego muito nos porquês, eu pergunto ao texto, e aí eu procuro as respostas. Por que esse
santificado está exatamente, está bem na frente, depois de sair, bem lá na frente. Porque essa palavra santificado seja o teu nome, está exatamente depois do Pai Nosso. É importante entender o grego nesse ponto. Então, nós temos um professor de grego aqui que poderia dar uma aula maravilhosa para todos vocês. Eu não quero me aventurar a pronunciar o grego, senão eu vou humilhá-lo e vou humilhar muita gente aqui também. Mas, para que você tenha ideia, o significado original desse santificado e seu nome está lá na frente, tá? Não está nessa parte, não. Então, 5 ou 6 slides na frente. É só santificado seja o teu nome. Esse não é esse. E o que acontece? O original grego diz o seguinte: permita que o teu nome seja santificado. Vou repetir. O original grego da leitura da oração do Pai Nosso é Pai Nosso que estás no céu. Permita que o teu nome seja santificado. Aí vem a segunda pergunta. Se a primeira pergunta que eu fiz ao texto foi: por que santificado seja o teu nome vem depois do Pai Nosso? A segunda pergunta seria: por que, exatamente o porquê, Deus quer que o seu nome seja santificado? Essas são as duas perguntas. E, de certa forma, eu me deparei com perguntas inquietantes, situações que me colocaram contra a parede. Os nomes, as perguntas, elas vêm exatamente após o nome e parece que Deus e Jesus falando com ele: permita que o seu nome seja santificado. E eu comecei a buscar, e a gente vê, né, o nome ele tem um simbolismo, a gente sabe disso. A gente sabe que o nome tem um simbolismo. E os estudiosos, os eruditos, falam muito acerca disso. Geralmente o nome, ele se caracteriza com a personalidade da pessoa. Impressionante isso. E depois você acostuma e o nome se remete à imagem. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa no pastor Alvir, imediatamente você pensa num velhinho, careca, idoso, a ponto de se aposentar. É a imagem que você caracteriza. Alvir, você vai lembrar dele, a imagem dele. Se você lembrar de Anselmo, pastor Anselmo, você vai lembrar de um magro, quase careca, dançarino, professor de grego e hebraico, balzaquiano. Já passou da Balzac, desculpa, é um elogio para ele. Se você pensar no pastor Rui, no pastor Ney, você vai caracterizá-los. Olha que interessante. Então, quando você pensa no nome da pessoa, imediatamente você remete. Agora, imagine você pensar em Carlos Anselmo sendo Alvir. Permita-me pegar vocês dois aqui. Ou pegar Alvir sendo Carlos Anselmo. É claro que existe uma similaridade tremenda entre ambos. Os dois se parecem muito. Mas você imediatamente vai relacionar o nome à pessoa devido às suas semelhanças, devido às suas características. Daí alguns estudiosos dizem que o nome ele é extremamente importante porque ele vai refletir na personificação da pessoa. E Jesus diz para ele: santificado seja o teu nome. Logo, Jesus está referindo à oração do Pai Nosso, dizendo o seguinte, que acima de tudo, você é Pai, o Senhor é Pai, e o teu nome é santificado. Então, quando ele se remeteu à oração do Pai Nosso, ele lembrou do Deus Santo. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? Você viu que eu falei aqui do Anselmo e do Alvir? Mais ou menos isso aqui. Na mesma hora que na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo fala Pai, ele lembra que Deus é santo, santo na sua essência. E no termo diz: permita que o seu nome seja santificado. Aí que está uma intrigante pergunta no texto. Porque, necessariamente, Deus é santo na sua essência, ele possui o estado da santidade, ele não está no processo de santificação, ele é santo na sua essência. Mas ele está remetendo ao nome de Deus, porque Deus, na sua essência, ele é santo. Eu vou te falar uma coisa que, a partir de hoje, você nunca mais vai esquecer. Valorize o seu nome. Valorize o seu nome. Uma certa vez, eu estava viajando, e uma pessoa virou para mim: qual é o seu nome? Eu falei assim: Elcemar. Ele: rapaz, eu nunca ouvi esse nome na face da terra.
Eu falei, realmente só existe um. Tanto que o meu e-mail do Hotmail é elsemar@hotmail.com. Não existe outro. Se você tentar abrir um... É impressionante. Quem quiser, já falaram comigo que Elsemar, né? Elsemar, todo mundo coloca um nome, né? Ao ouvir, tem que botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, @hotmail. Todo mundo coloca, mas Elsemar é único, então é exclusividade minha. E uma certa vez me perguntaram, qual o significado do teu nome? Meu Deus do céu. Aí eu lembrei, rapaz, que o Anselmo uma certa vez deu uma aula de hebraico e eu estava presente nessa aula. E ele disse que El remete ao El Shaddai, El Elohim, El Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Opa! El. Aí eu pensei, Semar. Mar, o mar. Mar está no quê? Isso é Semar e tal. Céu é o Selmar, é o Semar. Aí virei para ele e falei assim, é o Deus do céu e do mar. Acredita que depois disso quase fui idolatrado. Isso foi na Índia. Uma brincadeira que eu busquei. Qual o significado de Marisete? Coisa linda. Pense no seu nome. Agora você imagina minha mãe, eu te falei isso aqui uma certa vez, vou repetir isso. Imagina minha mãe, criança, bebê, é o Semar, Bilu, 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 Bilu. Marisete, Bilu, 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 Bilu. Alvi. Imagina, você imagina a sua mãe brincando com você. Infelizmente, tem pessoas que não valorizam o nome que a pessoa carrega, que a pessoa tem. Mas é importante que a partir de hoje, quando você se olhar no espelho, eu me chamo fulano de tal. Agora, quem você é? Para remeter a tua imagem. Será que você é um 71? Será que você é um sem vergonha, que não paga ninguém, que dá volta em todo mundo? Quem é você diante do espelho? Quando você olhar e chamar o teu nome, quem é você? Como é que você vai se lembrar? Ou como as pessoas vão lembrar de você quando falarem o teu nome? Aí é o X da questão. Jesus está falando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Opa, o Pai é santo. Olha como é que ele está fazendo a remetência de nomes. Ele pegou o Pai e pegou o santo. Por quê? Deus é santo. Remeteu a imagem de Deus. Então, olha que texto tão rico, tão lindo, e quando me pego nesse texto, eu falei com vocês que certa vez Augusto Cury escreveu sobre ele, e aí minha mente abriu que eu não prego em cima dele. Eu peguei uma ou duas partes e minha mente se abriu muito, e eu gostaria até de escrever alguma coisa além disso, porque isso sinceramente, foi algo que eu pesquisei sem procurar em outros acervos, isso foi algo que eu até digo que de certa forma foi até mesmo revelado, porque eu estou muito limitado para determinadas coisas, mas é algo gratificante. Quando eu comecei a identificar isso, eu chorava e vibrava. As pessoas que preparam mensagens, que pregam, sabem disso. Quando conseguem achar algo no texto que até então não encontraram anteriormente, se emocionam, porque entendem que Deus está falando. É como se Deus estivesse falando para você, querido, olha o nome que você tem. Sabe qual é o teu sobrenome? O teu sobrenome carrega Jesus Cristo, porque você está aqui, você é salvo do Senhor, já aceitou Jesus? Cuidado com a tua conduta, porque atrás do teu nome tem um sobrenome muito pesado. E como é que você é visto diante da sociedade? Ninguém dá glória nessas horas. Isso é fato. Então, para muitos, o nome é uma obra-prima. No início, tem uma coisa no meu nome que eu não gosto. Meu nome é Elsemar de Almeida. Um nome de sangue azul, um nome de origem monárquica. Mas esse D me dá uma raiva. E quando eu assino Elsemar Almeida, eu tiro o D. Porque eu não gosto do D. E talvez tenha algumas coisas que você já tenta tirar o D aí, não conseguir, dá uma dificuldade tremenda. Mas talvez você não se simpatize com determinadas situações do teu nome. E se você pegar na internet e começar a pesquisar, você vai identificar que tem pessoas que têm um nome realmente que deveriam mudar. Essa é a verdade. Mas quando você trata de uma oração como essa, como faz remetência a um pai que é santo, e você transfere isso para a igreja, você vê a responsabilidade que você carrega como cristão, como aquele que serve a Jesus Cristo. Por isso, é como se Jesus estivesse falando com o Pai, na sua essência, na sua maneira de ser, mas também trazendo uma mensagem para aqueles que o seguem. Seu nome tem que refletir Jesus Cristo. Será que tem refletido?
Será que tem refletido? Agora, uma outra coisa interessante, eu falei sobre o grego, e continuando no grego, santificar no grego significa exaltar em adoração. A palavra santificar significa exaltar em adoração. E também pode ser considerado separado e honrado de maneira única, exclusiva. Vou repetir. A palavra santificar no grego, ela significa exaltar em adoração. E também significa separado e honrado de maneira única e exclusiva. O termo, a terminologia santo, aparece 365 vezes na Bíblia. Por que será? O ano tem 365 dias. Será que talvez o Senhor está nos exortando a cada dia da nossa vida nós procurarmos um modelo de santificação? Será que seria uma exortação da Bíblia, da palavra de Deus, do próprio Senhor, a todos aqueles que o seguem, a procurar serem santos? Porque santo é atributo de Deus, só Ele é santo, mas o seu povo tem que procurar ser santo. Assim como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Seria como dizer que os filhos possam seguir o exemplo do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, a partir de agora, querido, pense muito quando você falar o nome de alguém. Pense se essa imagem é positiva ou se é negativa. Faça uma autoanálise do seu próprio nome. E lembre-se que você carrega com você uma responsabilidade tremenda. Você que já aceitou Jesus, você que tem Cristo na sua vida, tem que entender isso. E procurar a santificação. Porque se nós fizermos isso, Josué capítulo 3, versículo 5, vai se cumprir na tua vida e na minha vida. Diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer aleluia? Você pode levantar sua mão direita e dizer: eu recebo essa palavra? Você pode dar um aplauso ao Senhor mais uma vez e dizer glória a Deus? Então, eu quis passar para você, e eu acredito que de certa forma você entendeu a grandeza, a singularidade, a importância desta oração nesse primeiro versículo da parte B: santificado seja o teu nome. E eu acho que a partir de agora, quando você lembrar, Elcemar, você vai lembrar, camarada, aquele pastor bonitão, cabeludo, esbelto. Quando você lembrar do Alvi, você já sabe, velhinho, homem de Deus. E você nunca vai conseguir misturar as estações. Nunca. Agora, entenda uma coisa. Por mais que o seu nome, ele seja um nome que tem muito valor, tem uma estratégia satânica de manchá-lo, de fazer você ter vergonha de quem você é. E quando você se olhar no espelho, as setas do dardo inflamado do maligno vêm contra você para destruir, para tentar parar você. Mas quando isso acontecer, clame o sangue de Jesus, porque Satanás foi derrotado na cruz do Calvário e sobre você não há nenhuma condenação. Você pode dizer amém? Amém. E você é imagem e semelhança do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aí a parte, versículo 10, a parte A do versículo de Mateus 6 diz: venha a nós o teu reino. Você fez essa oração comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí nós vamos parar. Porque se nós estivermos nos aprofundar somente nessa parte, eu garanto a você que nós levaríamos aqui quase um mês falando só sobre o reino dos céus.
Ele pede para que venha o reino de Deus a essa terra. Por que o reino de Deus? Existe uma certa vez eu ouvi um pregador falando sobre isso, isso me chamou muita atenção. Você não foi chamado para levar pessoas para o céu. Ele falou isso. E quando ele falou isso, eu me senti afrontado. Como assim? Ele usou a seguinte expressão: você não foi chamado para levar ninguém para o céu, mas você foi chamado para trazer o reino dos céus a esta terra. E isso foi algo como se uma bomba explodisse no meu coração. Como se descortinasse algo que estava oculto há muito tempo. Venha a nós o teu reino. Por que venha a nós o teu reino? Por que não o reino dos homens? Pergunte ao texto. Se você fazer uma rápida analogia, usando a palavra de Deus, entre o reino humano e o reino de Deus, você vai se deparar com situações que vai chocar você. Por exemplo, o reino humano, ele começa no assassinato. Ele começa onde a morte impera. Se você pegar a palavra do Senhor e analisá-la profundamente, e for lá no início dos primórdios dos tempos, você vai ver no reino humano um irmão matando o outro, literalmente. Caim assassinando Abel. O reino humano, ele é caracterizado por assassinos. Existem assassinos que estão próximos a você todos os dias. Você sabia disso? No seu trabalho tem assassinos. Talvez não de pegar uma arma e atirar numa pessoa, mas assassino de sonhos, assassino de projetos, assassino que não permite que o outro venha viver, porque ele quer se projetar. O reino do mundo, o reino humano, ele é caracterizado por aquele que quer sobressair ao outro. O reino humano é caracterizado por aquilo que eu tenho, e não por aquilo que eu sou. Quanto mais eu tenho, mais poderoso eu estou e não sou. Temos que tomar cuidado com o ser e o estar. Estar é temporal, ser é eterno. Eu estou hoje, posso não estar amanhã. Agora, eu sou hoje, fui ontem, sou hoje e serei eternamente. O nosso Deus, Ele é o eu sou. Então, cuidado com essas características. Muitas pessoas, pastor, Elcemar, o que você é? Eu sou pastor, presidente, eu não sou, estou, porque é temporal, um dia isso vai passar. Então nós temos uma dificuldade em entender esse reino humano e esse reino celestial e esse reino humano, porque eles se contradizem, eles são opostos, totalmente paradoxos. É paradoxal essa análise, porque quando você olha para o reino humano, você vai encontrar uma pessoa que vai tirar a vida do outro, com uma bala, com uma arma, mas também você vai encontrar alguém que vai assassinar o outro através de uma palavra. Então o reino humano, ele é caracterizado por isso, por situações que se contradizem na sua forma de ser, vivem uma coisa, falam uma coisa e vivem outra. Como disse, talvez no seu ambiente de trabalho existe um assassino, que será incapaz de pegar uma arma e atirar em você, mas através da atitude dele, junto à empresa, para queimar você, para fazer você não crescer, caracteriza esse reino humano. O reino humano é caracterizado por aqueles que querem ser bajulados, por aqueles que querem estar no pedestal, que não querem se sacrificar no altar, mas querem o local que é o altar e transformar de palco para evento. O reino humano, ele é caracterizado pelo egoísmo, pelo egocentrismo. É o que eu sou, aí sim. Aí sim. Você já viu aquela história? Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Eu sou filho de fulano, filho de... Olha a carteirinha, olha a carteirada que eu vou dar no fulano e ciclano. O reino humano, ele não tem misericórdia. O reino humano, quanto eu tenho no bolso, diz o quanto eu sou poderoso.
No reino humano, muitos procuram reconhecimento pessoal. No reino humano, os bajuladores estão sempre próximos. No reino humano, sempre você vai se decepcionar. Essas são algumas das características do reino humano. Poderíamos levar 4 semanas falando só sobre isso. Mas mais em 15 ou 20 minutos estou terminando a mensagem. Agora, por que o reino humano é dessa forma? Por quê? É desobediência. Deus criou um jardim. Nesse jardim, ele idealiza um formato que poderíamos conjecturar como uma família ou como um reinado. Mas ali se perde. Ali tudo se deteriora. O homem passa a se aproveitar de situações, passa a viver a mentira, passa a viver aquilo que era totalmente contra os mandamentos e os desígnios de Deus. Hoje, tudo se estabelece naquilo que eu tenho. E o reino não está preocupado com isso. O verdadeiro reino não se importa com o que você tem, mas aquilo que você pode ser para Ele. O reino de Deus é tão diferente, o reino dos céus ele é tão diferente, que quanto mais você tem, mais você tem que dar. Mais você tem que dividir. Mais você tem que submeter. No reino dos céus, ele é tão diferente, mas tão diferente, que quanto maior é o degrau que você está, mais você tem que descer. Esse reino dos céus, ele é tão diferente, que o rei submete aos seus servos. É um reino em que o verdadeiro rei não quer bajuladores. Ele pede para ser amado, como eu falei semana passada aqui. E além disso, sabe o que ele quer? Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele quer ser adorado. E como eu disse, ele pede para ser adorado, porque ele não pede para ser bajulado. Porque ele não busca bajuladores, ele não precisa de bajuladores. Ele busca, sim, os adoradores. E João capítulo 4, 23 e 24, fecha essa questão toda. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Reino humano se caracteriza pelaquilo que está exposto, pelaquilo que você vê. Olha que interessante. O reino humano, ele é caracterizado pela riqueza, por tudo aquilo, pelo poder, pela posição, por tudo aquilo que você vê. E o texto que nós acabamos de ler diz que o adorem em espírito de verdade. Significa que o reino de Deus ele é diferente. Ele busca o interior e não o exterior. Já parou para pensar nisso? Deus não está preocupado se você tem um carro 0 quilômetros, se você tem uma mansão na Barra da Tijuca, se você tem avião, se tem isso, tem aquilo outro. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado como você é dentro de você. Se você é um adorador, você reconhece Ele como o único e suficiente salvador da tua alma. Você pode se prostrar a Ele e dizer, eu te adoro, Senhor? Quantos podem dizer isso aqui, amém? Aí está o X da questão. Logo, esse reinado, ele não vai te prender, vai deixar você livre, fazer aquilo que você quiser. Não vai te colocar um cabresto, e dizendo que isso não pode, ou isso não pode, isso não pode, vai orientar, pode ou não pode, cabe a você escolher. Logo, aquilo que você tem não interessa a Deus. Aí você faz uma pergunta para mim. Ok, pastor, ok, você me convenceu. Como
eu vou ter acesso a esse reino? Como eu vou chegar a esse reino? É muito simples. Aprenda com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 7, a parte B, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E esse personagem, Nicodemos, ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Queridos, a vida biológica, ela acontece assim. A vida biológica, você, pai e mãe, homem e mulher, tiveram um relacionamento sexual, óvulo fecundado, alguém veio nascer. Alguém não é o acaso, você não é acaso. Hoje, não é o acaso de Deus essa igreja estar da forma que está, e você ouvindo essa palavra aqui. Essa mensagem, talvez você deve estar pensando assim: a igreja deveria estar lotada. Não, não está. Não é isso. O que importa é que você está aqui. Deus se preocupa na particularidade, na singularidade. Deus quer tratar com você. Deus quer tratar comigo. Deus quer tratar com essa pessoa que está ouvindo na internet. Amém? Então entenda isso. A vida biológica se recebe dos pais. Mas a vida no sentido espiritual e eterno, ela só pode vir através do reino dos céus. Ela não vem de outra forma. João 3,5, você tem a resposta de Jesus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Agora, por que Jesus fala nascer da água e do Espírito? Sempre se perguntando ao texto, é mais fácil identificar as respostas. Por exemplo, a água na Palestina é uma raridade. Graças ao bom Deus, aqui no Brasil e em outros países, nós temos água em abundância. Mas na Palestina, água é algo extremamente escasso. E água é essencial à vida humana. Preste atenção nisso. Quando Jesus coloca que você tem que nascer, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ele está dizendo que a água é um líquido essencial à vida humana. Lá na Palestina ele está falando sobre isso, existe uma escassez de água, tem que se valorizar isso, mas acima de tudo, o ponto-chave não é esse. O ponto-chave é o significado da palavra água no conceito judaico. Se você não sabe, a palavra água simboliza operações do Espírito Santo. Então, quando Jesus está falando essa palavra aqui para Nicodemos, ele está falando assim: olha, é necessário que haja operações do Espírito Santo. Por isso que o texto termina com, ou no meio dele fala, água do Espírito. Amém? Então eu creio e quero crer nessa noite que todos que aqui estão são do Senhor, salvo em Cristo Jesus, nascido de novo, e o Espírito Santo toma conta da sua vida, querido. Em quem você é. Na tua forma de ser, se olhando no seu espelho, sendo Elcemar, Alvir, Marisete, independente de quem você é. É importante você entender que nós temos que nascer de novo. E talvez nascer todos os dias. Nascer todos os dias. É muito importante que nós entendamos isso. É impossível vivermos ausente do Espírito Santo de Deus. E como fazer isso? E como pegar esse reino? Como agarrar esse reino? Como abraçar esse reino? Mateus capítulo 10, versículo 14, Jesus dá a dica. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E agora? Onde fica o teu conceito de adulto? Onde fica a tua formatação de gente, de pessoa, de um homem que tem intelecto, que você conhece milhões de coisas? Você vê Jesus transformando cada um de nós em analfabeto. Porque a criança não tem o conhecimento que eu tenho. Talvez que você tenha. E Jesus pega o teu conhecimento, tudo aquilo que é Deus, pisa. E fala, você tem que ser igual a ele. Sabe por quê? Que você tem maldade na tua mente. Essa criança não tem. Você olha para o irmão e fica magoadinho e fala que não vai ir para a igreja. Não vou. Porque ouviu alguma coisa que não gostou. Mas a criança não quer nem saber. A criança não quer nem saber.
Se não ouviu, daqui a pouco está abraçando, está beijando, está curtindo. Os pais ficam chateados. Já vi muito pai encrencado com outro pai, enquanto os dois filhos se identificam. Lá em casa nós temos 4. É uma bênção. E foi ontem que me fizeram de cavalinho. Ontem e hoje. Estou todo arrebentado. Imagine 4 nas minhas costas. É logo, sou um garoto, mas cansa. 4! E os 4 ali, cavalinho. Aí, às vezes, o Lucas briga com a Sofia. E a Sofia briga com o Lucas. Estamos em família, tudo se resolve. Mas se fosse diferente, talvez se teu filho fizesse algo com a filha de fulano, e brigasse, e batesse, e o outro ia ficar chateado, e você ia ficar brigando, e as crianças iam brigar naquele momento, e você não ia nunca mais olhar para a cara de um e do outro. Mas as duas crianças logo estariam juntas. Se amando, brincando e curtindo. E você é um panaca chateado com o outro, enquanto as duas crianças estão lá brincando. Então, tudo aquilo que nós conhecemos, toda essa pujança de conhecimento, todo esse pilar que nós construímos, ele é jogado por fora. Ele é jogado fora, porque Jesus fala, você tem que ser igual a criança, querido. Então, tudo aquilo que você aprendeu, você joga fora. Então, se você aprende que você tem que estudar muito para ser alguma coisa, eu quero dizer algo diferente para você. No reino dos céus é diferente. Estude muito para aprender a servir mais. Amém? É um reino diferente. É um reino que nos afronta. É um reino que simplesmente acaba com tudo aquilo que idealiza. Poderia ficar inúmeras coisas sobre crianças, mas eu não quero continuar. Estou encerrando a mensagem. Agora, muito interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, santo nome. Pai, santo nome. Teu nome é santo, Pai. Aí o pai vira e fala, vou enviar meu filho, para que nele todas as coisas sejam refeitas, todos os conceitos sejam quebrados, tudo seja mudado, uma nova história seja construída. O pai concede ao filho a honra de transformar a história da humanidade. Sabe o que é isso? É o protótipo do reino dos céus. O pai entregando ao filho. E nisso, nós deveríamos aprender aqui na terra. Porque nós queremos passar o legado para os nossos filhos. Pense nisso. O reino dos céus, ele é constituído por uma grande família real. O pai e seus filhos. Romanos 14:17, para encerrar, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor? Feche seus olhos e curva sua cabeça. Vamos fazer o seguinte, antes de você fechar os seus olhos e curvar sua cabeça. Vamos orar novamente a oração do Pai Nosso. Vamos lá na frente. Projeta lá no início. 35 segundos. Talvez você, quando orar essa oração novamente, você nunca mais vai vê-la da forma que você viu. E quando você vier semana que vem e pegar a parte sequencial da mensagem, aí você vai entender quão profunda é essa oração. Eu, quando me deparo com ela, e digo a vocês, leia o livro Oração do Pai Nosso, do Augusto Cury. Ele é fantástico. Mas não se resume a ele. Faça o que eu fiz. Procura adentrar um pouco mais nessa oração. Na tua própria intimidade. Pergunte ao texto os porquês. Questione o texto os porquês. E procure em Deus a resposta que você terá. Então vamos orar. 1, 2, 3. Pai nosso que estais no céu.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Agora feche seus olhos, curva a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Faça uma análise introspectiva, pense no seu nome. Pense em quem você é. Estou pensando no meu nome. Olha para dentro de você. Tome cuidado para que Satanás não venha jogar sobre você nada que possa aprisioná-lo. Eu convido a você, seja livre no Espírito Santo. Como fazer para ter acesso ao reino? Necessário é nascer de novo. Venha nascer de novo nessa noite. Venha nascer de novo essa noite. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Um pentecostal aqui glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Estou falando em mistério já. Deus é bom. Amém? Vamos encerrar o culto dessa noite? Se colocar de pé.